Olá, estudante, tudo bem? Sou Cristiano Mendes, professor de filosofia. É um prazer muito grande mais uma vez estar falando com você. Hoje nós nos encontramos mais uma vez para juntos refletirmos sobre o assunto do PET 1, semana 2. Antes de entrarmos propriamente no assunto que vamos estudar, peço a você que possa se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Peço a você também para deixar o seu like se gostar do vídeo, clicar no sininho para ser notificado toda vez que um novo vídeo for postado, compartilhar esse conteúdo com seus colegas e amigos, deixar seu comentário. Todas essas atitudes favorecerá para o crescimento do nosso canal e vai me incentivar a estar gravando novos vídeos. Olá, estudante! Como você está nessa semana? E sua família? Estão todos se cuidando? Espero que sim. Você deve estar aí pensando: este professor não quer saber como estou de verdade, está só tentando ser educado. Você tem razão em desconfiar porque, no dia a dia, essas perguntas são feitas de forma automática, só por hábito social mesmo. Na maioria das vezes, as pessoas só perguntam se o outro está bem por costume, para cumprir um preceito, um protocolo. Ele não quer saber realmente se a pessoa está bem ou não. Às vezes, essas palavras que a gente transmite a alguém servem apenas para criar um ambiente de empatia ou um ambiente de simpatia ou para abrir um canal de comunicação. E é este o ponto que vamos abordar esta semana. Vamos falar da capacidade do ser humano de inventar formas diversas de ser humano. Nós somos animais, isto é certo. Mas, como defende o grande filósofo Aristóteles, nós somos animais racionais. Somos detentores de razão, de reflexão, de pensamento. E é isso que nos difere dos demais seres existentes. Nós somos animais, temos instintos, buscamos sobreviver, mas também somos culturais. O que significa ser cultural? Significa inventar jeitos de se comunicar. Significa também criar jeitos para comer, vestir, namorar, para ser e estar no mundo. Enfim, vamos refletir sobre isso. Natureza. A natureza, em linhas bastante gerais, é considerado o plano da não-liberdade, daquilo que é da forma que é e que não pode ser de outro jeito. Quando abordamos o termo natureza na filosofia e na sociologia, não estamos pensando apenas na fauna e na flora, como pensa a geografia e outras disciplinas. Estamos pensando na lógica que rege a vida em termos biológicos, físicos e químicos. A árvore é árvore. Se determinada árvore for uma jabuticabeira, não produzirá manga, pois é da natureza dela produzir jabuticaba, e isto ocorrerá caso haja solo e condição climática favoráveis. Na natureza, então, as coisas são aquilo que são. A natureza é imutável. Não pode um pé de jabuticaba produzir manga ou um pé de manga produzir jabuticabas. Cada árvore produz o fruto próprio da sua natureza. Por mais comum que seja associar a imagem do pássaro voando com a ideia de liberdade, esta relação não parece correta, pois o voo do pássaro não ocorre por escolha dele. Ele voa por determinação instintiva. O pássaro voa de acordo com as características genéticas de sua espécie. Nós somos natureza na medida em que somos corpo, músculos, reflexos, hormônios. Somos natureza na medida em que temos fome, sentimos frio e somos composto por matéria orgânica. Com os avanços tecnológicos e científicos, o ser humano se distanciou da natureza e se configurou como ser não natural, ou pelo menos antinatural. Em grande medida, isso ocorreu para justificar o domínio do ser humano racional sobre a natureza selvagem irracional. Um dos principais motivos da crise ambiental é este divórcio da humanidade com a natureza, com sua própria natureza e com o mundo natural. Quanto mais o homem vai crescendo em conhecimento, quanto mais o homem vai transformando a natureza em sua volta, mais cultural ele se torna. Existem várias características que nos induz a perceber se o homem é cultural ou não. O
O homem, ele vai transformando a natureza à sua volta, transformando o seu ambiente, e quanto mais transformações ocorrem tanto na natureza à sua volta quanto no homem em si mesmo, mais cultural ele se torna. Existem vários fatores que podem caracterizar o homem cultural, como a criação da linguagem, que favorece o homem na comunicação de um com o outro, a criação do trabalho e vários outros fatores que demonstram que o homem é um ser cultural. A palavra cultura vem do latim colere, que significa cultivar. Enquanto a natureza é o plano da não liberdade, da não mudança, a cultura é o plano da mudança e da liberdade. Enquanto a natureza permanece estática, permanece imóvel, enquanto a natureza não muda, a cultura ela muda constantemente. Ela está em constante processo de transformação. Dos valores às instituições, da linguagem aos papéis do gênero, do jeito de comer, do jeito de amar, tudo é cultural. Você já percebeu como a cultura é diversa? Arroz e feijão são a base da mesa brasileira, mas não é assim em todos os países. E dentro de um mesmo país, há pluralidade cultural também. Na culinária, na arte, no dialeto, o Brasil exibe uma multiplicidade de formas. Em Minas Gerais, por exemplo, o nosso jeito de falar, de acolher as pessoas, de oferecer um cafezinho com pão de queijo ou broa de fubá, compõe um dos aspectos do patrimônio cultural de Minas Gerais. Em outras regiões do país, há outros dialetos, outras culinárias e outros costumes. Biologicamente, nós, animais humanos, possuímos características semelhantes, certo? O que nos faz tão diferentes? Nós somos natureza. Mas não somos só natureza. Somos seres culturais também. Por sermos culturais, inventamos diversas formas de ser e estar no mundo com os outros. A cultura não é composta apenas por aspectos positivos. Muitos de nós acabamos discriminando outras pessoas. Mas a discriminação, ela não nasce com o homem. Ela também é cultural. O homem aprende a discriminar. E da mesma forma que ela aprende, ele pode também desaprender. O racismo, ele não nasce com o homem. O homem que aprende a ser racista. E da mesma forma que ele aprende, pode também desaprender. Ninguém nasce preconceituoso, racista ou machista. Contudo, existe um movimento para naturalizar esses aspectos discriminatórios da cultura. Alguns grupos se beneficiam desta empreitada de naturalizar o que é cultural. Por exemplo, costuma-se dizer que educar é uma característica da natureza feminina para desobrigar os homens desta responsabilidade. Outros dizem que é da natureza do povo indígena ser preguiçoso, para justificar a supressão de suas terras e a sua dizimação. Outros ainda dizem ser natural a desigualdade social, a pobreza, pois desfrutam dos benefícios de pertencer a uma classe social privilegiada. Mas tudo isso é cultural, ou seja, foi inventado e pode ser transformado ou negado. Naturalizar aquilo que é cultural, nestes casos, é uma empreitada para aqueles que não querem mudança para não perder o poder e manter os privilégios. Linguagem. A linguagem simbólica é uma marca distintiva do ser humano. Através da linguagem, é possível transcender, representar e ressignificar o mundo. Pela linguagem, a humanidade criou novas leis e valores e não precisou obedecer apenas à lei da selva, às leis da natureza. Pela linguagem, é possível transitar no espaço e no tempo. A linguagem é a roupa com os quais as ideias ganham visibilidade e podem ser complexificadas e compartilhadas. Tente pensar em algo sem utilizar um tipo de linguagem para representar este algo. O desenvolvimento da linguagem é o desenvolvimento do próprio pensamento, e o desenvolvimento do pensamento é a mola mestra do desenvolvimento e das mudanças que ocorram na humanidade. O homem, sobre este aspecto, é um animal simbólico e não lida com o mundo de forma direta. Ele lida com o mundo através de filtros de compreensão criados pela linguagem humana. Alguns olham para o mundo com filtro religioso, outros através do filtro da economia, outros ainda através do filtro da arte.
O certo é que todos os nossos valores, ideias, perspectivas são construções linguísticas. Por isto, a linguagem é o aspecto fundamental da cultura. Chegamos então ao final desse conteúdo. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.